Meu nome é Manuel do Vale, eu sou jornalista, publicitário. Meu nome é Sidney Costa Correia, sou proprietário de uma empresa de comunicações. Rodrigo Santos de Souza, mais conhecido como Aquiles, né? Meu nome é Antônio Carlos Júnior, mais conhecido como Toninho Júnior ou Toninho Javali. Bom, eu me chamo Jonatas Santos da Silva, mais conhecido como Sansi. Meu nome é Walter Júnior Santos do Carmo. Eu sou o Tomé Azevedo, trabalho há 25 anos com audiovisual. Eu sou Cassandra Oliveira, eu sou documentarista, também faço outras coisas, mas sou documentarista. Bom, meu nome completo é Clive Gavin Andrews, estou mais conhecido como Gavin Andrews aqui no Amapá. Eu sou documentarista e eu cheguei no Amapá em 2000. Quatro anos e meio, mais ou menos, que eu vim me envolver com o audiovisual, quando eu cheguei aqui em Macapá. Antes disso, eu não trabalhava com nada referente ao audiovisual. Com a minha área, que é a mais área do casamento, os love stories que eu acabo fazendo não deixam de ser documentários, né? Porque ali a gente está contando a história de amor do casal, né? A trajetória deles, e aí a gente acaba se envolvendo, acaba às vezes até fazendo um filmezinho de fato de toda essa trajetória deles. E a área que eu mais atuo hoje é o Love Story, né? Que seria esse mini documentário de casamento. Eu tô vendo que tá chegando uma galera nova, uma galera com pique, uma galera que já... E também a tecnologia tem ajudado, né? O surgimento tem dado suporte para a criatividade da galera que está chegando. O cenário mapense de audiovisual hoje, ele vai numa onda que não é uma característica só daqui, que é meio que nacional e até mundial, né? Com a história dos equipamentos estarem ficando mais acessíveis, o produtor independente ele consegue ter na mão algumas ferramentas que dão uma qualidade profissional, narrativa, técnica para o trabalho dele bem interessante. Aí você soma essa facilidade de acesso às ferramentas técnicas de produção com o fenômeno da internet enquanto um canal forte, uma janela forte de distribuição. Eu sou um cara totalmente autodidata. Eu nunca fiz curso nenhum para eu trabalhar no que eu trabalho hoje. Ele não precisa ir mais para a sala de cinema, ele não precisa necessariamente ir para os festivais, ele já pode ter um diálogo mais direto com o seu público. E aí a gente tem nomes que estão surgindo no audiovisual que vêm exatamente dessa relação, dessa nova dinâmica que o audiovisual vem passando. Eu estava lendo agora no documentário do Gavin sobre Mazagão, né, que é uma produção, uma média produção. Eu acredito, eu acho que o governo tem que estar mais presente, que a Secretaria de Cultura tem que fomentar mais, né, mais treinamento, mais cursos, a gente poder fazer um intercâmbio com outros estados. Agora que o Ancine tem uma política voltada para regionalização, onde em todos os editais eles têm uma porcentagem de projetos que eles reservam para a região norte e nordeste, as regiões fora do eixo. Então, nós aqui na Amazônia, na região norte, tem mais uma oportunidade de emplacar projetos nesses editais. E o realizador local, ele está construindo o seu próprio espaço de maneira muito criativa, mas também ele já está entrando na rotina de editais, já está entrando na rotina de captação de recurso, reconhece a importância de se formar cada vez melhor, de se aprimorar, reconhece a importância de ter equipamentos atualizados, né? E, consequentemente, o mercado melhora, né? Se você tem esses fatores todos atuando e presentes no mercado, não tem como esse mercado não se aprimorar. Falta o Amapá emplacar um projeto grande em edital, falta. Mas eu acho que é um processo que a gente está acompanhando e que a gente está perto de chegar no nível legal.
Essa agora que a gente aprovou, de Mazagão, é um desses. A partir disso e a partir da experiência em produzir esse documentário, isso também melhora nosso currículo e a gente está colocando projetos em outros editais de desenvolvimento, de produção. Tem sido provado que quando você tem um bom projeto, você consegue captar recursos e você consegue fazer alguma coisa. Mas falta sensibilizar os empresários locais para que eles investam no audiovisual, porque o audiovisual é uma maneira de você manter a memória, a sua cultura viva. Tem muita gente criativa aqui no estado, tem muita gente profissional, só que está faltando a gente produzir mais, porque às vezes a gente espera muito a questão de edital, né? E nem sempre eles vão chegar aqui no Amapá, né? Infelizmente, trabalhando com recursos locais, no mercado local do Amapá, o que existe é mais questão de produções para publicidade, comercial, institucionais. E a gente, desde vários anos, resolveu tentar focar mais nos editais nacionais. Aqui no estado, o documentário ele é muito institucional, né? Quando você trabalha em agências que atendem governo e prefeitura. Pequenas e poucas no ponto de vista do autoral. Mas assim, nós temos alguma produção de audiovisual no campo do documentário institucional. Eu não sei como vai ser daqui para frente, porque essa política de regionalização era uma política do governo que acabou de ser impeachmentado. Então fica também muita preocupação na continuidade desses programas, né? No Ancine tem um grupo de uns técnicos jovens que tem uma visão bem diferente, bem novo. São pessoas que foram formadas no Doc TV, na escola de cinema de TV em Cuba. Sangue novo entrando no Ancine que percebe que precisa mudar um pouco o modelo de produção aqui no Brasil. Aí isso não quer dizer que eu não pontue os editais. Todos os editais que apareceram aqui, eu me debrucei para escrever projetos, né? E eu acho assim, que quando você se dispõe, que você se debruça para participar de um edital, você tem que ter a consciência, assim como você pode ser selecionado, você não pode. Isso não é para te desestimular. Acho que você tem, se tem um edital, você tem que fazer, independente se você não tem essa experiência. É o exercício coletivo, sabe? Escrever um projeto, pelo menos as pessoas que eu conheço, sempre une, no mínimo, 2 ou 3 pessoas para se debruçam para escrever um projeto. E se não vier de um jeito, se você está a fim de fazer, vai fazer então de uma outra forma. Que pelo menos se você fizer o independente, é currículo. Você fez. A gente aprende fazendo. É tão difícil para nós aqui na Amazônia quanto para os pequenos produtores no Rio e São Paulo. Eu já participei em reuniões de Ancine com os produtores do Rio e eu vejo que eles têm as mesmas reclamações dos produtores aqui, que os grandes editais, os grandes projetos vão para as empresas como Globo Filmes, como O2, esses produtores mais experientes, eles emplacam os projetos maiores e os produtores menores ficam brigando pelas migalhas. E a gente também, nosso caso aqui na Norte, a gente muito tempo reclamou dos projetos indo para a região sul e nós do Fórum do Eixo não conseguindo. Então, não é um problema só de nós, da Amazônia. Mas eu vejo que esses editais do Ancine é uma tentativa de corrigir essa discrepância, né, no financiamento de produção audiovisual e um bom começo. Infelizmente, as produtoras que atendem o comércio local, os VTs de 30 segundos que a gente chama,
é uma prostituição só. Hoje o mercado está prostituído. Hoje cada um pensa em si, entendeu? Cada um pensa no umbigo, né? Eu, na minha parte, acho que o conselho hoje não funciona de nada, o Conselho de Cultura, muito menos a Secult, né? Secretaria de Cultura do Estado, não dá apoio nenhum, é a coisa mais difícil. Quando a gente faz, é penoso a gente receber pelo trabalho que a gente faz, tanto na parte de áudio, vídeo, como fotografia. Falta competência. O Conselho de Cultura não funciona. O Conselho é um cabide de emprego. O Conselho estão lá somente para receber o salário no final do mês. Existe incentivo do ICMS. No início do ano passado, até fevereiro, tinha 5 milhões para ser utilizado. Tá? A lei, ela existe, a lei ela está em vigor. Tá? E simplesmente o Conselho diz que a lei não existe, que a lei está cancelada. Tá? Simplesmente falta o Conselho criar mais uma cadeira para que se torne efetivo. No final do governo Camilo, por exemplo, para começo do governo Valdez, a gente perdeu 1.800.000 reais, que era o dinheiro que ia ser investido no audiovisual direto, sendo 1.200.000 da ANSIM, da Agência Nacional de Cinema. Isso se o governo do estado entrasse com contrapartida de 600.000, eles iam dobrar o valor. Só faltou uma assinatura, né? Estava tudo certo, o recurso estava garantido, mas o governador acabou não assinando na saída do seu governo, o Camilo. E o Valdez não deu sequência. Falaram que iam liberar 250.000, a Ancine mais uma vez dobrou, ficou em 500 e foi para 750.000 reais. Que seriam nossos primeiros editais de audiovisual aqui na Amapá, com recurso para isso, né? Eu acho até que as pessoas aqui do Amapá, o pessoal que trabalha com audiovisual, eles são até bem ativos, né, e bem interessados em fomentar isso. Né? Logicamente que a gente esbarra em algumas situações que impedem as pessoas realmente de avançarem e de fazerem realmente produções que valem a pena, porque competência, material, a gente tem de sobra. Falta vontade, falta realmente pessoas que queiram produzir, a fazer alguma coisa pela classe, pela carteira. Minha proximidade, né, com o audiovisual começou assistindo o festival Imagem em Movimento, né? Acho que um ano depois comecei a acompanhar o festival anualmente, né? O FIM, o Festival de Imagem em Movimento, que durante quase 10 anos, ou mais de 10 anos já, trabalha com oficinas, com formação. Eu comecei a me interessar pelo audiovisual em 2004, quando ainda era estudante da Unifap, e dentro da Unifap a gente criou um grupo que estava pensando em algumas propostas culturais para a universidade e para fora da universidade. E entre essas propostas culturais, um dos temas que a gente via que ainda não tinha muito espaço de discussão e de produção aqui era o audiovisual, o cinema. Então a gente pensou num festival de cinema, essa ideia, que era um embrião, na época foi ganhando forma e foi trazendo pessoas que tinham mais conhecimento e que tinham mais experiência na área do audiovisual, que puderam montar e dar vida a esse projeto, e daí surgiu o Festival Imagem em Movimento, que foi o primeiro festival de cinema daqui, que existe até hoje, tem 12 anos já de história. Me fizeram um convite, né, se eu não queria ajudar nesse leque de atividades, exatamente tratando do segmento audiovisual, né, ficando mais dedicado a bolar alguma atividade ligada ao audiovisual. E para mim o filme me inspirou muito, né, a começar a produzir, ver que
que é possível fazer cinema, né? De uma forma barata, mais criativa, né? Tanto que até hoje boa parte dos filmes que eu penso, eles são de baixo custo, né? Eles são com poucas locações, já pensando, né, nessa questão de fazer filme barato mesmo, né? Mais criativo. Bom, o Festival Imagem e Movimento ele surge lá em 2004, né? A proposta era trazer para a cidade alguns trabalhos audiovisuais que a gente não encontrava, né? No segundo ano a gente ainda meio que inebriado assim pela coisa legal que foi fazer o primeiro, a gente repetiu, fizemos a segunda edição, foi bem bacana, já com mais vídeos, já com mais produção local. No terceiro a gente entrou no guia de festivais, né? O Guia Brasileiro de Festivais de Cinema e Vídeo. E aí isso fez com que o material de fora, mesmo sem ser convidado, começasse a chegar inscrições espontaneamente para o festival. Tem números interessantíssimos no fim, né? De número de filmes exibidos, público, mostras realizadas itinerantes ou fixas. É um espaço do cinema que é permanente, né? Todo mês o Clube de Cinema está lá fazendo o debate, propondo um tema, exibindo os filmes. E aí os cineclubes servem para distribuir, né, esses filmes no Brasil a um custo mínimo. Então daí a importância assim, da gente ter um cineclube na cidade operante, forte, funcionando periodicamente. A gente não tem ainda uma identidade audiovisual. A gente não tem uma filosofia, a gente não tem um pensamento do audiovisual também, né? Isso falando de uma questão mais subjetiva. Na técnica a gente está avançando bastante. Não tem tipo assim, você vai analisar o audiovisual do Belém, o audiovisual de Belém já tem uma estética definida, já tem um discurso, já tem até mesmo uma escola. As pessoas, tem muita gente sedenta e não tem nada assim de concreto que ofereça isso para as pessoas. Eu acho que isso seria algo muito interessante, ter um instituto, assim como a gente tem o Valquíria Lima, por exemplo, que trabalha com música, a gente poderia ter um instituto que trabalhe com audiovisual, para que as pessoas realmente possam se inteirar de fato dessa coisa que é tão mágica, que é tão bacana de se fazer. A gente não tem tanto acesso, as pessoas têm que sair daqui para ir para outros estados e acabar pagando uma fortuna, né, para tentar adquirir algum conhecimento. Em 2010 eu já senti a necessidade de me qualificar um pouco mais para trabalhar com a produção de audiovisual e surgiu a oportunidade de eu fazer um processo seletivo para a Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, a ICTV. Eu passei pelo processo seletivo e fui selecionada, então fiz o curso de cinema documentário por 3 anos, lá de 2010 a 2013. Como a gente não tem essa instituição que tenha um curso específico no audiovisual, é muito comum que os interessados a fazer o nível superior ligado à área, eles migram, né, para o jornalismo. Passei 9 anos e meio dando aulas para o nível superior em jornalismo e publicidade e propaganda. Nesse tempo, eu ouvi diversas vezes de diversos alunos sobre a paixão deles por cinema e quando a pergunta vinha, mas se tu gosta de cinema, por que tu estás cursando jornalismo? Vinha aquela resposta, né? Porque é o que dá para fazer, é o que é mais próximo, que tem mais a ver. Já que eu não posso fazer cinema, eu me alinho a um curso que esteja mais próximo disso. Eu precisei sair do estado para buscar uma formação em cinema, porque na época em que eu sentia a necessidade de me especializar um pouco mais nessa área, eu não encontrei uma formação que me atendesse. Na verdade, eu queria, quando eu fiz faculdade, quando eu fiz vestibular, em 99 ainda, o meu desejo era fazer jornalismo. Na média, assim, de uns 6 em 6 meses, a gente tem alguns cursos, tanto no FIM quanto a ABD também traz alguns cursos para cá. Alguém que queira fazer um curso sem sair da cidade acaba tendo que aguardar o Festival Imagem e Movimento chegar para na sua programação trazer um convidado que vai ministrar um curso. A ABD tem trazido cursos do CANE, né, que também é uma porta interessante de formação. O SESC é outra fonte interessantíssima de espaço que produz formação audiovisual aqui no estado. Eu acredito que agora com o curso de comunicação da Unifap, com mais universidades, mais áreas de comunicação atuando no estado, acho que deu uma impulsionada maior.
A formação em audiovisual, ela tem avançado bastante nos últimos anos. Antes a gente nem sequer tinha cursos que dialogassem com isso. Então a gente aprendia muito na intuição e no compartilhar a experiência com outras pessoas. Então acho que tem avançado, novas pessoas têm surgido, grupos que se interessam por essa temática têm aparecido também. O próprio FIM é um espaço formador e tem se tornado um espaço formador de pessoas no audiovisual. Então eu acredito que tem avançado. A gente ainda tem um caminho longo pela frente, que eu acho isso bem normal, não é uma coisa específica do Amapá, talvez até a Amazônia, com exceção de Belém, de Manaus, que são polos que já desenvolveram melhor a questão do audiovisual, mas eu acho que na Amazônia como um todo, a gente ainda está aprendendo a fazer audiovisual, mas eu acho que isso está acontecendo num ritmo muito mais acelerado agora, porque os meios de comunicação, eles mudaram, a gente tem uma relação diferente também com os meios de comunicação, então a gente produz mais, sem necessariamente ter a formação técnica para isso. O FIM, sem dúvida nenhuma, é um espaço que se caracteriza por essa responsabilidade de fomentar a cena no sentido da formação, né, de criar espaços de formação para os realizadores e trazer os filmes, né, para serem debatidos com o diretor presente. Isso é muito enriquecedor, assim, você participar de uma sessão onde o filme que está passando, o diretor está ali e depois você pode perguntar as coisas exatamente para quem fez, quais foram os desafios, os problemas, as soluções que foram encontradas, né? Isso enriquece muito a percepção que a gente tem da obra que foi projetada. Consegue também trazer cineastas para ministrar em cursos, né, para a cena crescer, né, gerar um intercâmbio, gerar um fluxo, gerar uma movimentação. A ABD Amapá, nós tivemos uma necessidade de criar uma entidade para congregar todos os produtores e tarefeiros do audiovisual aqui no estado. A ABD Amapá, ela já existia em todo o Brasil, menos aqui. E com a chegada da Ana Vidigal, também, que é uma produtora, somos contemporâneos, tanto do Pará quanto da TV Cultura, aqui veio morar também, então nós nos unimos para criar a Associação Brasileira de Curtas-Metragistas e Documentaristas Seção Amapá, que é a ABD. Fiz um projeto chamado Simãozinho Sonhador, que foi ele que me fez ser selecionado no Doc TV 4, que foi a terceira experiência de Doc TV aqui no estado do Amapá. Meus primeiros trabalhos eram em campanha eleitoral, mas logo depois, em 2002, eu fiz meu primeiro documentário independente sobre as luceiras de Maruanu, As Mãos da Mãe do Barro. Eu aprendi com a mãe da Rai, a minha comadre Dica, né? Aí ela ia fazer as peças dela, eu não sabia, eu estava olhando para ela. E em 2003 eu fundei Castanho Filmes, que provavelmente é eu acho que é a primeira produtora independente no Amapá focado em documentários não institucionais. Então a gente procurou trabalhar mais com documentários autorais, etnográficos, sobre cultura. Nosso primeiro grande trabalho foi com o edital do Doc TV em 2005, o Doc TV 3, a segunda edição de Doc TV que aconteceu no Amapá. A gente aprovou Alô, Alô Amazônia no edital. Isso foi lançado em 2006. 630 na nossa onda média, 4.915 kHz na nossa frequência tropical, para juntos levarmos até você mais uma apresentação do nosso Alô, Alô Amazônia. A apresentação sempre com muito carinho da nossa... Além disso, fizemos outras produções para TV, inclusive produzimos o Simãozinho Sonhador, do Manuel do Vale, que também ganhou o Doc TV na 4ª edição. Para a TV também produzimos O Barco do Mestre, que é um documentário etnográfico sobre a construção de barcos tradicionais na Amazônia. Isso foi no ar em 2010 na TV Brasil e continua até hoje também rodando nas TVs educativas. Os trabalhos autorais mesmo, assim, eu gosto de um que é Ensaio sobre as Nuvens, que eu fiz sozinho, né, que é só imagens de nuvens, né, e uma narração que foi exibida no FIM também.
E a minha intenção foi trabalhar um tema o mais simples possível, né? E tentar forçar e ver o que eu consegui extrair desse tema com um filme só mostrando nuvens, entendeu? O céu, depois de um tempo, se torna monótono. E em alguns minutos, todas aquelas formas se desfazem, acabando com a brincadeira. Some-se ao menos... Acho que foi um dos trabalhos mais profissionais que eu fiz, né? Foi o documentário recentemente com a Cassandra Oliveira, né? Que Encantes, o nome. Foi um trabalho que ela trouxe para mim assim, eu mergulhei mesmo, né? Fui pesquisar várias formas de editar e passei horas trabalhando nele, né? Um dos documentários que eu mais gostei de fazer foi um documentário de ensaio, chama Reticências. É um documentário muito despretensioso, eu fiz sozinha com a minha câmerazinha. Inicialmente era só um documentário onde eu estava querendo dar forma a um texto que eu tinha que falava sobre o tempo. E eu estava filmando uma cidade, buscando elementos na cidade que dialogassem com o meu texto. E nesse momento de filmagem uma pessoa me encontrou, né, um rapaz sentou comigo no banco e a gente começou a conversar. E o documentário acabou sendo a conversa que eu tive com essa pessoa que sentou ao meu lado no banco, então completamente casual, que é uma das características para mim do documentário. O documentário, por mais que você tenha algo planejado, uma ideia muito fechada até e muito precisa, mas o que acontece sem que você espere é o que existe mais rico no documentário e isso me encanta. Então esse documentário é um documentário pequeno, 10 minutos, é um dos que eu mais acho potentes, assim, mais falam de mim também. Província que se chama Amapá, que está em Brasília. Vivi em Brasília. Foi o tempo que me fez assumir que a liberdade está muito mais ligada com as limitações que possuímos do que com a possibilidade de fazer o que queremos. Porque a coisa mais fácil do mundo é fazer o que se quer. No campo do documentário, nós tivemos a Banda, que é um filme que mostra um bloco de sujos na terça-feira de carnaval aqui, que é bem tradicional. Então, não se tinha feito nenhum documentário e a gente resolveu ir para a rua nesse dia acompanhar, fazer entrevistas e produzir esse documentário, que tem um aspecto bem autoral. Depois dele, nós já fizemos um outro trabalho um pouco autoral, mas também institucional, porque foi feito para a prefeitura, que chama-se Mar Abaixo, Ciclo de Amor, Fé e Esperança, que é um documentário mais denso que conta o dia a dia dessa tradição do povo negro aqui do Amapá. Que imita os passos dos negros escravos com os pés presos por correntes. O ritmo é comovente e cadenciado, marcado por... Em 83, eu comecei uma série de documentários em parceria com o Fernando Canto. Fizemos um documentário sobre Julião Ramos. Fizemos um documentário sobre o Curiaú, o Quilombo da Esperança. Fizemos o Espetáculo das Águas, que retratava a Cachoeira de Santo Antônio, até então desconhecida Cachoeira de Santo Antônio. Fizemos também o Chorinho Mágico de Abilar Brenha, que foi um documentário que foi premiado no primeiro Festcine lá em Belém. O nosso próximo passo é realmente intensificar a produção. É fazer coisas, é conversar sobre as coisas que a gente faz, é melhorar as coisas que a gente faz, é encontrar a nossa forma de contar histórias. Acho que o caminho que a gente está seguindo está levando para isso. Tudo requer um pouco de tempo, mas pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, a gente tem avançado bastante até na produção audiovisual daqui. A minha visão sobre o audiovisual amapaense é que tem que melhorar muito ainda. Eu gostaria de ver muitas pessoas mais unidas para fazer um grande trabalho, né? Que acho que o propósito disso é a gente mostrar o nosso trabalho aí fora, o que o Amapá tem de bom no audiovisual. Eu vejo com otimismo o cenário amapaense, né? Quando a gente começar a entender isso, que tem muita história para contar e a necessidade dessas histórias serem contadas, a gente vai começar a fazer filme direto, entendeu? Acho que precisa de um gatilho, assim. Quando a coisa começar, acho que
A gente não vai parar tão cedo assim, né? Eu costumo dizer que os nossos velhos estão morrendo e com eles está indo a história. Então é necessário que a gente entreviste, que a gente saiba, que a gente investigue e que a gente guarde para as futuras gerações. O caminhar do audiovisual, ele só tende a crescer. Muitos dos meus trabalhos foram feitos para outros estados. Então é difícil, é complicado. Espero que isso melhore, mas também precisa que a comunidade audiovisual também se organiza para isso. Conversa com as TVs para abrir o espaço, mas além disso, se isso não acontece, a gente não vai ter onde produzir para mostrar nossas produções. Nessa fase, assim, o audiovisual no Amapá começou assim, né? Pela propaganda, que tinha aqui produtoras, eram produtoras de comercial. Porque na questão técnica a gente está melhorando bastante. Eu acho que a gente é fraco um pouco na questão da produção executiva. Falta melhorar mais essa coisa, né? Falta a gente ter uma visão mais abrangente da produção, para que os nossos produtores não acabem virando meros tarefeiros e tal. É questão de tempo para a gente poder reunir uma equipe grande, que tenha o diretor, o roteirista, o fotógrafo, o figurinista, o diretor de arte, o maquinista, o eletricista, todo mundo da cidade, né? Eu acho que vai ser um momento bem bonito para o audiovisual mapaense, você poder montar uma equipe com 30 pessoas, com 20 pessoas, todas técnicos em cada departamento do filme, tendo vivenciado esse momento, né, de que é difícil, né, você trabalhar com audiovisual na cidade, mas quando chegar esse momento de ter uma grande produção aqui, com um monte de gente daqui, né, que venceu todos esses obstáculos, acho que vai ser um momento bem interessante para o nosso audiovisual. E eu espero estar pelo menos assistindo, né, pelo menos ali na primeira fila para ver a estreia desse filme. É um filme bonito, a história do audiovisual no Amapá é um filme interessante de ser contado. Assim. Mas acho que na Amazônia como um todo, a gente ainda está aprendendo a fazer audiovisual, mas eu acho que isso está acontecendo num ritmo muito mais acelerado agora, porque os meios de comunicação, eles mudaram. A gente tem uma relação diferente também com os meios de comunicação, então a gente produz mais, sem necessariamente ter a formação técnica para isso. O nosso próximo passo é realmente intensificar a produção, é fazer coisas, é conversar sobre as coisas que a gente faz, é melhorar as coisas que a gente faz, é encontrar a nossa forma de contar histórias. Acho que o caminho que a gente está seguindo está levando para isso. Tudo requer um pouco de tempo, mas pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, a gente tem avançado bastante até na produção audiovisual daqui. Sobrevoamos a cidade de Macapá, capital do território do Amapá, que faz parte da rota do Correio Aéreo Nacional. Macapá é um dos postos na rota do Tocantins, linha aérea que se estende do Rio de Janeiro até os longínquos sertões de Goiás. Macapá, situada no Marco Zero do Equador, em meio à maior floresta equatorial do mundo. É a sentinela avançada de nossa soberania, o Forte de São José, estabelecido no extremo do território brasileiro contra a ameaça da pirataria que singrava as costas do país em princípios do século XVIII. A atual guarda do forte trajando os antigos uniformes. Para uma demonstração de tiros, os velhos canhões são carregados. E nas calmas paragens de Amapá, reboam o estouro dos antigos canhões até então silenciosos. E do mastro do forte de São José de Macapá, tremula mais uma vez a bandeira do Império, símbolo da nossa tradição.